boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite para essa mais uma live incrível. Então, o professor Dr. Juan, ele é médico veterinário, né? Há mais de 30. Não interessa muito, né, Juan? Há muitos anos. Não tem como negar. Há muitos anos e vem se dedicando também há mais de 10 anos na terapia neural, se interessou por essa área, pensando em especial sobre o que nós vamos falar hoje, que são os cuidados paliativos, né? Como cuidar da melhor forma do nosso animalzinho, principalmente desse animal doente, em fase terminal, né? E aí eu venho trazer, quem perdeu, assista outra live, que foi incrível. E hoje a gente vai dar uma continuidade aí, que ficou com aquele gostinho de quero mais. Então a ideia hoje é falar um pouquinho sobre mais uma dos recursos que o Juan usa, que é utilizar os sons como terapia e o próprio Reiki, que vem colaborar ainda mais, né, com a terapia neural, que ele já contou um pouquinho pra gente, mas são outras formas de trazer o bem-estar que a gente fala tanto e preza tanto em relação aos animais, em relação à família como um todo. Esqueci alguma coisa, Juan? Não, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu agradeço muito o convite e estar aqui novamente com vocês para poder estar partilhando não só do conhecimento, de mais ferramentas, mas especialmente, e hoje, né, quando a gente vai falar de cuidados paliativos, é uma conversa muito do coração, no sentido de não tem certo, não tem errado, são caminhos, são propostas, e para quem está nos escutando, muitas vezes é uma conversa que não vai ser técnica, a gente vai falar algumas coisinhas de alguns conceitos, mas que não tem como as pessoas muitas vezes não lembrarem desse momento em especial. E eu acho que, pelo menos a minha proposta da nossa conversa hoje, é de que a gente possa dar para quem está nos escutando possibilidades. Aquilo que, como a gente vai falar de som, aquilo que ressoar, aquilo que tocar no coração de cada pessoa, que se sinta acolhida nas suas decisões, seja qual for, né? Então, eu acho que antes de falar do som, e vou te falar que, ó, eu usava a tigela tibetana no começo. Ai, que lindo. Como terapeuta integrativo, eu usava a terapia neural, mas eu usava a tigela tibetana como um diagnóstico de do chakras. Olha, que legal. Onde que tem alguma alteração, porque quando há uma alteração no campo energético, isso gera uma dissonância e gera uma alteração na qualidade do som. E eu usava, entre outras coisas, isso relaxa. O animal, menos, porque ele se assusta um pouco dependendo da técnica que você utiliza. Mas sim o tutor, porque é agradável. Até o dia que uma tutora na sala de espera comenta assim: o doutor Macumbinha chegou. Todo dia. E assim, obviamente que a gente não fica absolutamente nada ofendido, porém, infelizmente, as pessoas ainda têm suas crenças limitantes. A questão não é no que acredita, a questão é a limitação que às vezes essa crença traz de negar outras crenças. Exatamente. Não é? E aí eu acabei mudando. Em vez da tigela tibetana, hoje eu uso o diapasão terapêutico. Sim. E aí sim, a minha ferramenta dentro da terapia neural, ele está dentro da minha maletinha, porque eu fui descobrindo a cada paciente de que forma usar, e as respostas são incríveis. São incríveis. Quem não conhece o diapasão terapêutico, conheça. Porque é impressionante. Os animais relaxam. Eu uso muito na terapia neural para dessensibilizar o local de aplicação, porque às vezes o animal está tão, tão no modo simpático, né? De alerta e de reativo,
que só de encostar ele já não aceita. O diapasão é básico porque faz uma vibração, atua nas fáscias, atua nessas terminações nervosas sensitivas e gera um relaxamento muito interessante. E aí permite consulta de respeito. E eu acho que nos cuidados paliativos, especialmente, o respeito é fundamental. Respeito ao paciente, respeito à sua condição, tanto física, às vezes tem uma condição de dor importante, às vezes o medo, e o diapasão, né, assim como o reiki, e todas as medicinas vibracionais, especialmente as vibroacústicas, como a tigela, que vibra muito, o diapasão, que vibra muito. E hoje eu uso também, sabe o quê? O som, o meu som. Hoje eu emito, muitas vezes, um canto do mantra, o Om, né? O Om, o som universal, só que eu vibro da minha caixa torácica. E para que ressoe não só o som que tá emitindo, mas a vibração que emana do cardíaco. E é lindo mesmo. Eu realmente, toda vez eu me impressiono com a resposta, com a aceitação dos animais, com a receptividade desse campo energético que a gente está formando, com todos essas ferramentas que na verdade se conectam, né? O reiki, eu não lembro se a Fernanda é reikiana, a Rê eu sei que é. Então, o reiki, claro que a gente aprende com imposição de mãos, dependendo da escola, né, o tempo em cada chakra e tudo mais, especialmente quando a gente faz a extrapolação da técnica de humanos, né? Só que a gente que é reikiano, a gente acaba emitindo essa energia, só de visualizar, de visualizar, a gente já está gerando esse campo de energia, né? Com o olhar, com a voz, e aí eu venho trabalhando a projetar o som com também a energia do reiki, com o símbolo do reiki que eu vou usar naquele momento. E é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, porque é harmônico, é devolver harmonia a esse campo energético que está totalmente bagunçado pela condição da doença do animal, pela condição do tutor que está tendo que lidar com esse momento e que é tão delicado, que exige tanto uma demanda não só física, não só econômica, mas principalmente emocional e energética. E a gente que tem um nível de conhecimento espiritual, né? Então, por isso eu acho maravilhoso os colegas, os veterinários que se dedicam aos cuidados paliativos. Hoje vai crescendo, né, dentro da medicina integrativa, os colegas que estão se dedicando mais especificamente a esses pacientes, que claro que na parte técnica, a parte do paliativismo, do manejo da dor, dos manejos adequados para cada situação, né? O pessoal da fisioterapia, amo os colegas que fazem fisioterapia, essa entrega do coração, né? Porque, claro, fazer fisioterapia e reabilitação para que o animal melhore e tenha seu restabelecimento e volte à função, bárbaro. Mas e para aquele animal que está justamente no processo de terminalidade, ou que a doença, infelizmente, não há uma expectativa que melhore, mas sim que se estabilize na melhor condição de vida, melhor qualidade de vida, né? Esses colegas são incríveis, eu tiro o chapéu para todos eles, porque eles estão ali na lida, eles estão ali tendo que lidar com tecnicamente falando, né, com as frustrações do puxa, não está mais respondendo, mas especialmente com a entrega da alma, né, do coração, porque eles fazem a diferença. É muito interessante, né, Luan?
porque eu trabalho com físio na fase terminal, né? Então, eu uso a acupuntura e uso a fisioterapia para trazer o bem-estar, movimentar, né, as articulações, movimentar sangue, enfim, né? E aí, na verdade, eu fiz a fisioterapia só para isso, só para trabalhar nesse momento. E aí eu acho que é muito interessante quando a gente pensa, acho que eu já falei isso aqui no nosso canal, sobre a forma que a gente enxerga as coisas, né? Às vezes a gente olha assim e fala, mas para que vai fazer uma físio, né? Deixa ele quieto, não vai movimentar ele que ele vai sentir dor, né? E não só isso, mas em relação a como que nós profissionais vemos aquele paciente. A gente sempre olha, eu falo que a gente sempre olha no sentido de que o que eu posso fazer para ele ficar melhor do que ele está, né? Sim. E tudo isso favorece demais. Quando a gente fala desse equilíbrio que você está falando, né? Dessa harmonia, imagina você trazer um do som. Se você equilibra uma pessoa, se você consegue com o som manter a pessoa bem e mais calma, imagina o que faz com o nosso organismo. Se ele vai fluir muito melhor, se a circulação vai fluir melhor, vai lubrificar essas articulações melhor, vai oxigenar esse cérebro melhor. Então, olha que bem-estar. Olha que coisa gostosa. Olha que lindo que isso é, de fato. Fantástico. Sim. E é super importante essa consciência do nosso papel nesse momento, né? Então, o que esperar? Especialmente quando está bem próximo da finitude. Porque aí as tomadas de decisões de o que fazer em cada situação e a aceitação, né? A aceitação do momento final, né? Então, Sim. E aí as medicinas vibracionais, as medicinas energéticas, aí o reiki, o som, vão trabalhar no nível do não verbal, né? E não tanto da psique, né? Porque ali é um momento, esse é um momento muito delicado que às vezes as pessoas estão com muita dificuldade de lidar e enxergar a realidade, aquele momento, né? E daquela forma, né? Isso, Não numa forma ruim, né, Juan? Esse é o desafio. exatamente. E aí, todas essas terapias, que movimentam o plano energético, vai levar esse nível de equilíbrio e talvez consciência numa outra dimensão, no outro plano. Porque a nossa Exatamente. alma sabe disso. Né? A nossa alma sabe aquele momento da finitude física e para a gente que acredita, que entende que existe uma continuidade. Agora, a nossa mente racional, a nossa mente que às vezes está presa na matéria, está presa no Materialismo. No? Materialismo, né? Essa mente vai sofrer um pouquinho mais. Em todo esse processo do luto que está sendo vivido desde o início dos cuidados paliativos, né? O luto não é só quando a passagem, quando efetivamente a morte vem, mas sim nessas etapas. E claro que em cada piora do paciente vem o reforço disso, né? E aí tem uma coisa muito interessante, os animais têm muito mais resiliência e muito mais, dentro da sua sabedoria, olha, eles têm muito mais aceitação desse momento, né? Eu falo que eles são muito resignados, eles sabem qual é o processo, né? Não tem o nosso julgamento de, ai meu Deus, eu vou morrer, não vou estar mais aqui, não vou encontrar mais as pessoas que eu amo. Eles entendem que é o processo, eu falei isso hoje, falo isso sempre. Eles vão parar de comer, vão parar de andar, vão parar de beber água, parar de aceitar alimentação, enfim. E eu passo várias vezes, estou passando agora no caso de insuficiência renal, que está se mantendo assim extremamente estável. O meu colega, que é clínico, ele falou assim, eu não sei, com esse resultado de exame de creatinina, eu não sei como que ela tá desse jeito. Sinceramente, eu não sei. Mas ele é parceiro. Mas ele falou pra tutora, falou assim, olha, eu não sei como ela tá viva, eu não sei como ela tá bem, como ela tá comendo.
Então, assim, é muito gratificante você ver um animal conseguir manter o bem-estar e o que a gente espera, que faça desconexão. Que acorde, que durma e não acorde, né? De uma forma harmônica. E a gente precisa dessa harmonia para que isso aconteça. E aí precisa harmonizar quem, Juan? Não só o animal, né? Para que isso A aconteça. família. Sim, sim. A família Né, Fê? multiespécie. É, A família é multiespécie. é. É, você sabe que essa aceitação de cada etapa, especialmente nessa fase final de desligamento, é uma coisa que quase a gente não fala, né, entre os colegas veterinários, até porque a gente nem aprendeu na faculdade isso, porque esse momento final, né, de como entender esse momento da finitude, né, esse desligamento, né, os sistemas que vão se desligando, né. E aí a gente acaba muitas vezes atuando ou fazendo uma eutanásia antecipada, né? Se eu não entendo o processo, e especialmente quando eu faço quando o tutor, não só o tutor, né? Às vezes os colegas também fazem já um, um, Um um pré-julgamento que não vai dar certo, né? do sofrimento e já antecipa o processo, antecipa a Sim. morte. Não Nossa, você entende? vai sofrer, é melhor É, assim. é. E o outro é a outra ponta disso, que é a distanásia, né? Que é assim, não aceitar, e aí o animal já está no momento final, vai para o hospital, vai para emergência, e aí fazem ressuscitação, o Tenta animal de tudo. praticamente em coma, fica internado alguns dias para aceitação desse momento final, né? É, e a gente acaba praticando o que se chama de ortotanásia, que é essa aceitação da finitude da vida e Perfeito. morte natural. A morte natural com essa qualidade, a gente chama, né, de qualidade de morte, ou seja, essa morte digna, essa morte com menor sofrimento, sem dor ou com a menor dor possível, com todas as ferramentas que a gente tem hoje para esse paliar, né? O paliativismo vem daí, né? Para paliar esse momento, mas respeitando o momento. E aí tem uma coisa super bonita das práticas integrativas, a acupuntura, o reiki e a terapia neural. Muitas vezes para o desligamento, quer dizer, muitas não, para o desligamento, para o momento final, o corpo necessita um impulso de energia. Sim, o Exatamente. Yang. A força É, do Yang final. é. Isso aí. E aí, A melhora da morte. exatamente, a melhora da morte. E aí tem uma coisa que eu sempre falo que é um momento lindo de acompanhar, com toda a tristeza que carrega, mas que, assim, quando a gente pode acompanhar o que você comentou de uma passagem, um desligamento extremamente harmonioso, mesmo com a doença super grave, com uma descompensação muito rápida, que o animal morre dormindo, ou mesmo quando descompensa é muito rápido e já vai embora, Sim. né? É lindo de acompanhar isso, porque quer dizer que, cara, a gente conseguiu dar condições de que aquele ser pudesse Equilíbrio. transitar esse momento final com todo o amor, carinho, respeito, cuidados e aceitação. E aceitação. E aí vou contar uma coisa para vocês, que é uma vivência que eu tive com o reiki. Eu era recém-terapeuta neural, eu estava acompanhando um cachorrinho com um tumor no estômago, operou e tudo mais, eu estava, né, fazendo justamente os cuidados paliativos, e levei esse cachorrinho para casa, o tutor não tinha como cuidar. Esse animal, coitado, ele não conseguia comer, desesperado para comer e não conseguia comer. Eu ainda estava estudando, eu tinha feito o primeiro módulo de terapia neural, então meu conhecimento era -1 de terapia neural. Mas estava lá tentando ajudar esse pacientinho. O fato é que ele faleceu 1 hora antes de eu chegar em casa, né? Porque minha ex-mulher tinha chegado em casa antes, tinha cuidado dele e um pouquinho depois ele tinha falecido. Quando eu cheguei para vê-lo, quando cheguei em casa, na hora veio o insight, né? Essas conexões com os nossos mestres espirituais. Faz o reiki. Sim.
E eu fiz o reiki naquele momento, já com um animalzinho que já, né, já tinha falecido há pouco tempo. A imagem que surgiu foi um canal de luz por outro plano e a equipe espiritual do outro plano recebendo aquela energia para poder cuidar Resgatando, da alma, daquela alma que sim. fica. E O todo aquele resgate, perrengue né? que representava toda aquela doença, né? Sim. E para mim foi um aprendizado incrível e eu sempre compartilho isso quando tem grupos de reikianos. Porque a gente às vezes está tão preso na matéria, né, Fê, como você comentou, que mesmo quem Sim. faz práticas energéticas tá pensando só na doença, só no Só. físico, né? Sim. E, e a gente pode, e o deve vai de cada um, né? Mas a gente pode ajudar também logo depois da morte, nesse desligamento. Tem algumas religiões, a ideia não é falar de religião, mas assim, que tem justamente os 49 dias depois do falecimento, entendendo que é um processo da alma, do seu Né? desligamento e desse momento de luz, né, da família e tudo mais, né? Com os animais, eu acredito que esse tempo seja muito mais curto, mas de qualquer forma, toda vez que a gente pensa no nosso animalzinho, a gente está mandando para outro plano. Quando a gente pensa de Uma forma carinhosa, energia. né, a gente está É. mandando para outro plano essa energia de amor. E o mais lindo é quando a gente consegue, nessa conexão, receber de volta, né? Receber de volta Sim. toda a gratidão, né, dos seres vivos que, que a gente pode cuidar, ou mesmo que a gente teve vínculos, né, né, quando a gente é tutor, e que a gente tem uma relação, assim. Eu sempre brinco para alguns pacientes e para os meus animais quando se vão, assim, ó, quando eu estiver em cima, faça um favor, tá todo mundo a me receber, Reunido. porque não é, vai ser uma bagunça isso, vai ser uma bagunça, mas esse eu entendo que são crenças, né, e que a gente tem as nossas crenças, mas que para mim são coisas tão reais, tão vividas, né, tão por isso eu compartilho essas vivências, por mais malucas que pareçam para alguns, para outros vão perceber que não estamos sozinhos nessas experiências, nessas vivências, e que a gente tem que perder o medo de falar, É. especialmente da espiritualidade, especialmente da Sim. espiritualidade, porque Ô, senão Juan, esse material fica cada vez a gente fica na falsa ideia de que a vida é o material. Somos únicos, né? Que somos únicos e somos seres onipotentes, né? É, E se a gente for falar de ciência, né? Tá aí a física mostrando que não somos nada nesse universo, né? Mas sabe o que é legal de tudo isso, professor, que é maravilhoso? Eu falo todo dia, né? Quando eu posto assim para os tutores, quanto eles nos ensinam, né? Porque se a gente jogar toda essa experiência no nosso dia a dia, porque nós temos as nossas percas, os nossos entes, os nossos amigos, né? E a gente entender que nós somos um ciclo que nasce, cresce, reproduz, morre, e é como uma árvore ali, né? E que isso faz parte da nossa vida, fica mais fácil, né, de viver, fica mais fácil de compreender, fica mais fácil entender que tem tantas coisas que a gente perde tempo na vida, né, que se a gente pensasse de uma outra forma seria diferente. E isso me traz assim uma coisa tão boa, porque os animais, assim, pelo menos na minha visão, né, eles querem mostrar todo dia isso pra gente, até na passagem deles. E isso é fantástico, assim, não tem como falar e não se emocionar, porque a gente sempre vai lembrar de um nosso, de um paciente, né, daquele que a gente falou, tentou passar essa experiência, isso é magnífico. Eu acho que a gente está num assunto certo, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas estão precisando desse, não sei se é desse afago, desse conforto, mas de entender um pouquinho diferente a vida, né? E que a morte faz parte dela também, né? e eu acho que a gente também pensa tudo, é tudo doido igual, né? E aí
Eu penso, Juan, quando você fala da vivência que você teve, também vou aproveitar a oportunidade, porque às vezes é o que você falou, às vezes as pessoas, elas acham que aquilo é loucura da cabeça delas, né? Porque não percebem essa energia. E na verdade, não, né? É o que acontece. Eu também acompanho vários momentos do desligamento mesmo, né? Eu faço questão de ir na casa para aquele momento. E aí, uma das vezes, várias vezes, mas uma delas me marcou bastante, porque eu estava fazendo reiki para o processo de desligamento, no processo de desligamento, e aí eu percebia a energia, percebia, enfim, cores, né? E aí, a hora que fez a passagem, apagou, ficou tudo escuro. Acabou todas as luzes e findou. Então, também tem aquela questão do processo, né? É muito mais. Os animais é tudo muito mais rápido. Até onde eu conheço, até falando da parte da espiritualidade, né? É tudo muito automático para eles, porque eles não apagam informações e tem que seguir no processo evolutivo cada vez mais e rápido, né? Porque eles têm que evoluir. Por isso vivem pouco, né? Tem um processo de evolução aí pela frente. Então é muito interessante. E eu sempre falo para os tutores, né? Os tutores ficam muito presos ainda ao animal por muito tempo depois da passagem, né? E eu falo, olha, é rápido, acabou, já não tá mais, foi. Então aproveite enquanto tá junto. Desligou, desligou. Não adianta ficar chamando, não adianta porque já foi. Né? Se volta, acho que tem um propósito, né? Se tem algum retorno aí de um outro plano, tem um propósito muito forte para isso acontecer. Porque eles têm que evoluir, não dá para perder tempo, né? Que legal. Que legal. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu ia falar alguma coisa que você estava falando. Ah, esse momento, eu sempre falo que é da despedida. E esse que eu acho que é um grande lições da vida, né, que os animais nos dão. E essa oportunidade, que esse vínculo tão forte da família com o animal, de quando está transitando, é de aprender ou vivenciar, vivenciar a despedida de um ser querido. A oportunidade de estar presente nesse momento, por mais doloroso que seja, mas é de uma paz no coração, ou pelo menos é uma possibilidade de dar essa paz no coração e de poder não só agradecer cada momento vivido, como partilhado e todo o carinho que eles nos dão, né? Mas o respeito. O respeito. Eu fui na minha busca pessoal de entender das perguntas existenciais, né? E aí sim a minha conexão com a espiritualidade, eu fui para o meu mestre budista, para o mentor lá da Casa São Francisco, lá de São Bernardo, questionando sobre o momento da eutanásia, né? O que fazer e não fazer. E foi interessante porque os dois, de visões diferentes, falaram a mesma, Mais iguais. a mesma coisa, assim. Faça o melhor. Faça o teu melhor, a gente como veterinário. E o melhor é atuar desde o coração. Essa entrega que a gente faz. Porque quando a gente lida nos cuidados paliativos e quando a gente acompanha o paciente na passagem, a gente tem que dar uma reduzida no nosso ego. Esse ego médico, esse ego de salvador. Não. Sentir, né? A gente vai ser um ser cuidando de outro ser e acompanhando este ser na sua passagem. E a gente vai ser, muitas vezes, o apoio, sim, dessa família que ficou. Aí não tem o certo e errado, né, Juan? Não tem, é o que você disse, não tem o certo e errado. Pode ser que naquele momento você fala assim, não, eu preciso entrar com tal medicação. Não, mas vem na nossa cabeça, gente, não dá, não entra com essa medicação, porque é preciso um processo, ou porque isso pode dar um retorno diferente, enfim. Mas porque a não aceitação da finitude faz com que a gente comece com a roleta russa medicamentosa, né, farmacológica, né, ou de procedimentos, né. Claro,
conhecimento é importante, as ferramentas disponíveis são importantes, claro que sim, né? Não é negar isso, mas também saber a hora de jogar a Sim, toalha no chão. sim, também. Olha, chegou o momento final. E eu respeito a isso. Você sabe que eu tive uma grande professora da vida de passagem, que foi minha mãe, que foi nos cuidados paliativos e foi para casa, ser acompanhada pela família para o seu momento de desligamento. Olha, Foi aí que eu entendi o que era esse momento final. E o home care vinha todo dia tirar os parâmetros. E aí, no dia anterior, o home care falou: olha, é o momento da despedida, família. E essa paz no coração de ver um ser querido poder dar seu último suspiro em paz, para mim foi a minha mãe sempre eu lembro dela nesse momento com a tranquilidade, com a paz no coração da despedida, do respeito, da Compreensão, né? e da aceitação Compreensão. todo mundo sabe que a morte é segura, né? Ou seja, que o corpo físico vai em algum momento essa finitude, né? E por que tanto medo disso, né? Por que a não aceitação? E, como você falou, Rê, os animais têm um ciclo de vida muito mais curto que a gente, ou seja, é natural que a gente veja que eles se vão, né? Então, acompanhar assim a passagem deles. E aí, os cuidados paliativos, trazer um pouquinho para a temática da nossa conversa, é muito importante que, tecnicamente, os colegas busquem caminhos, ou profissionais que hoje se dedicam a isso, então que os tutores busquem acompanhamento de colegas que fazem práticas integrativas com a visão ou com a abordagem dos cuidados paliativos para que dê toda esta suporte, todo esse suporte para esse momento final pro animal, para que ele transite da melhor forma este momento, e para a família, né, que vai se sentir amparada, cuidada, não, não, porque existe uma coisa da área médica que a gente veterinário, a gente já desconstruiu isso faz tempo, porque não tinha como, mas é de criar uma barreira, né? Com os médicos eu vejo que existe um trabalho já quando são estudantes, assim, não cria empatia, cria uma distância, cria uma barreira emocional, seja frio. Mas, professor, posso fazer um adendo aqui? Eu estou vendo isso na nova veterinária. E vou dar minha opinião, porque eu sempre brinco assim, né? A gente tem, tirando essa sardinha mesmo, né? Eu acho que a gente tem, assim, uma glória de sermos médicos veterinários. Eu acho que essa palavra médico veterinário é uma glória para a gente, uma possibilidade. E eu acho que a gente tem que trazer isso para a família, desse amor, desse acolhimento. Não é por ventura que somos veterinários. E eu estou vendo a medicina nova veterinária, essa coisa de distância, dividir no animal, nas especialidades, não não olhar para o animal, né, Fê? não põe a mão no animal, quanto menos falar, pior. Então, assim, quando entrar, faz o que tem que fazer e já, gente, está errado isso, né? Porque nós fazemos parte dessa família, e isso é tão lindo, eu acho que é tão lindo. Alguns falam que, né, eu vejo, às vezes, né, palestras, alguma coisa, de colegas, né, falando, não crie isso é ruim para você, você vai se desgastar, você vai criar um burnout. Não, gente, dependendo do que como você agir, você vai criar, na verdade, novos amigos, você vai criar, vai ter a oportunidade de aprender com aquela família, com aquele ser. Na minha opinião, são oportunidades. Assim, eu acho que tem um monte de tutor aí que vai assistir, que está assistindo aqui, e sabe que essa empatia é muito forte, assim, pelo menos comigo, com meus pacientes e com a família, porque a gente acaba virando amigos, né? Que eu falo para a Rê, às vezes você fala assim, você era um cachorrinho que você atendeu, e de repente você está dentro da família da pessoa. E eu acho tão gostoso. Aí o cachorro morre e você continua falando com a pessoa.
Exatamente. E outra coisa, tira aquela. A gente consegue com palavras, com esse amor, com esse afeto, a culpa. As pessoas se culpam demais. Tudo é a culpa. Porque eu não levei, porque eu não vi, porque eu não mediquei, porque isso, porque aquilo. É a culpa, a culpa, a culpa, a culpa. Somos culpados o tempo todo, gente, não tem culpa de nada. Uma coisa é você procurar saber, prevenir, entender, né? Ninguém está falando de descaso, não é para olhar nem para fazer, mas eu acho que tira um pouco esse peso da culpa. Mas eu tenho visto muito isso nessa nova veterinária. Afastar o mais possível do tutor. E eu acho errado isso, porque é uma dádiva sermos médicos veterinários. Fê, você sabe que, por outro lado também, eu vejo muito a razão desse afastamento, exatamente isso, essa culpa. A gente está até desviando um pouquinho, né, o Juan, mas é que tá tão bacana esse papo, quando a pessoa que, o tutor, né, enfim, se ele não se culpa, ele busca culpados. E aí, nessa busca de culpados, o veterinário se sente ameaçado. Se sentindo ameaçado, ele deixa de participar, porque aí a gente tem processos, enfim, a gente não quer perder, né, a possibilidade de exercer a veterinária. Então, olhando por esse ângulo, né, que claro que não é só esse, eu entendo esse que você está falando e concordo, mas também tem esse outro ângulo, né? Quando você falou do culpados, me veio isso na cabeça. Porque as pessoas ficam buscando culpados para as coisas, e aí vão buscar por que o cachorro morreu. O cachorro morreu, o cachorro é tudo para a pessoa, ela não tem essa noção de que existe um tempo e que ele precisa ser findado, enfim. E aí vai buscando culpado por que deixou esse cachorro morrer. Poxa, ele tinha que morrer, né? É um processo, o corpo vai buscar uma forma de morrer. Desde que não haja negligência, a gente tem que entender esse ciclo que o professor está falando aqui, que é o ciclo da vida, né? E isso serve para nós também, porque a gente também busca culpado. Morreu alguém da família, foi o médico, foi o vizinho, foi não sei quem. Não é assim as coisas, né? Você trouxe um ponto muito importante, Fê. A formação do profissional de saúde, a gente está falando aqui dos vets. Nos últimos anos houve um sucateamento da educação. E a veterinária não ficou para trás. Tá? Ela acompanhou, infelizmente, esse modelo educacional. Por uma profissão que teria, especialmente porque a nossa profissão, eu acho que ela tem são duas profissões distintas na mesma. Um é o médico veterinário que cuida como médico mesmo, da saúde diretamente, né? E o outro é o médico veterinário da parte de produção animal, da parte de saúde pública, que são duas visões diferentes. A gente olha o indivíduo e busca dar para ele a melhor condição, e os outros colegas com outras áreas de atuação olham a questão mais populacional, geral, de saúde pública e tudo mais. E são olhares diferentes. Para nós que exercemos a medicina veterinária individualizada, buscando a cura ou dar qualidade de vida para o paciente e tal, abrir mão dessa relação de olhar com empatia e tentar cuidar do outro como a gente gostaria de ser cuidado, é um grande... É uma pena mesmo, é uma pena. Por quê? Porque isso não só cria um distanciamento, mas cria, sabe o quê? A falta de propósito do que você está fazendo. Exatamente. Por que você está acordando de manhã, vestindo o teu jaleco, bonitinho, e para atendimento? Por quê? Por quê? Para quê? Tem que ter um propósito. O propósito é fazer bem o que você está fazendo. Tecnicamente, claro, sim, isso é inquestionável. A gente tem que cada vez ser melhor profissionalmente. Mas o porquê? E aí você trouxe uma situação que realmente é um estrangulamento desse modelo das especialidades, que elas são incríveis, salvam vidas. Os colegas das especialidades, sabe, tiro o chapéu para eles. Sim. Mas precisa que um profissional dessa equipe multidisciplinar
seja o veterinário que costure tudo, Exatamente. porque senão o paciente... e é o paciente que se sente às vezes abandonado. O tutor tem essa sensação, mas se ninguém está olhando o paciente como um todo, está só olhando a sua especialidade, muito provavelmente a gente não vai conseguir tomar as melhores decisões. Porque a riqueza de uma equipe multidisciplinar é a partilha da equipe, é a união. Senão, cada um só está olhando o seu pedaço. Digo, e quem perde com isso é o paciente. Quem perde isso é o paciente. Medicação para o coração de um, medicação para o rim do outro, que não olha para o coração, para o fígado. E aí é um monte. Uma vez, uma das primeiras pacientes minha era um combo. Ela passava com dermato em um, com endócrino no outro, e aí ela tomava várias medicações completamente diferentes e que não se tinham cuidado com as interações. E eu tinha acabado de começar na veterinária. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui, não pode ser desse jeito. Para tudo. Graças a Deus ela me escutou. E aí ela começou a reorganizar. Essa é uma das tutoras que eu falei que eu falo com ela até hoje. O cachorro já morreu faz 300 anos. Até hoje, eu falei, e aí, como você tá? Tudo bem? Nossa, Ivy, que bom que você me ligou, eu tava com saudade. Me mandou mensagem, né? Que hoje a gente não liga mais. Mas são esses aprendizados que ninguém tira da gente e que significam o nosso propósito. Significam o porquê a gente está na profissão que a gente está. Exatamente isso que você falou. E aí, quando tem dá espaço para o burnout. Por quê? Porque a valorização profissional não é só quanto você ganha no final do mês, não é a parte econômica. É o quanto o teu trabalho faz diferença. O quanto você tem medo do trabalho, da tua dedicação. E aí tem os dois lados. Tem o quanto você se auto-reconhece como estou fazendo bem meu trabalho. E o segundo é o quanto o outro valoriza o que você está fazendo. Para quem faz cuidados paliativos, e aí, de novo, essa conversa para os colegas que estão nessa área, ou para quem é recém-formado que está pensando nisso. Talvez a gente tenha esse papel de costurar, no sentido de... Porque a gente está lidando ali com o pessoal da fisioterapia, que está lidando com o animal semanalmente, né? Nossa, hoje fugiu de novo. As ideias, né? A gente está olhando todo, não é isso? Você falar, a gente está olhando todo. É a gente que tem que costurar isso, porque a gente está nesse olhar. A gente pensa fora da caixola. Sim. É a gente que consegue pegar isso, costurar e avaliar qual é o melhor caminho. A partir de agora, qual é o próximo passo. Eu queria falar outra coisa também sobre a questão dos medos. Quando um tutor decide ir para os cuidados paliativos, em princípio, já aconteceu um filtro, ou é esperado que tenha acontecido um filtro, no sentido de não estamos mais buscando diagnóstico, não estamos mais buscando o que está acontecendo, como que a gente vai ajudar ele a que tenha a melhor condução esse momento da vida dele. E aí isso gera um filtro, e aí esse momento do questionamento é muito comum na fase do luto. O luto tem várias fases. Uma delas é a negação, né? O negar, não, vamos tentar mais um pouco e tal. E o outro colocar culpa, é a revolta, o porquê comigo, e se tivesse feito outra coisa, e será que alguém errou? E vem todo esse turbilhão de emoções contraditórias e negativas, e tentando responsabilizar alguém. E faz parte de como muitas vezes o tutor lida nesse momento, tá? Quando eu aprendi isso, me tirou um peso das costas, no sentido de entender e acolher aquele momento do tutor onde o racional se perde nesse momento. Aflora a emoção, e muitas vezes não são as melhores emoções, né? Então, e o segundo
para trabalhar com medo, eu acho que é uma das piores coisas que tem. Então, fazer bem feito o que você faz, com responsabilidade, com conhecimento, naturalmente a gente vai estar... Se você vibra de forma positiva e essas questões, você vai ter uma certa barreira energética para que não entre nessa ressonância. Se você vibra no medo, você vai ressoar o medo. Sim. E se, é. E aí você... É uma forma de que você se... Não sei se a palavra é blindar ou se proteger, mas assim, de que não tem ressonância com isso, né? Então, e deixa para o outro que é do outro. Se o outro não está entendendo, não está numa fase de revolta, é do outro. A gente acolher não é concordar. Acolher, acolher, respeitar tá ok, é a tua visão, nesse momento você vê assim, perfeito. Acolho isso. Mas a gente tem que... E aí talvez eu acho que com o tempo, com a maturidade, venha essa tranquilidade de... Não, porque entra na aceitação, né? Nossa, eu quando era recém-formado, meu Deus do céu, ficava me perguntando, e se eu tivesse feito isso, aquilo, 10 milhões abrir o algoritmo, né? E se eu tivesse feito isso, até o momento... Mas e é isso que eu falo mesmo, essa questão da... É legal você falar isso, Rua, até nossos colegas veterinários aqui, principalmente os recém-formados, né? Escutarem isso, porque isso é uma maturidade. No começo, na hora que você se forma, é o que você falou, e a preocupação de fazer errado. Será que eu estou fazendo certo? Será que... Então, acho que isso é uma maturidade, mas que vale a pena a oportunidade aqui que a gente está fazendo de que esses colegas escutem e repensem sobre isso. Né? O que é seu e o que é do outro. O que o outro está projetando em você e o que de fato é o teu erro. Que a gente erra também, a gente precisa ver o que errou para poder melhorar, né? Mas eu acho que é perfeito essa colocação. Você sabe que esses dias eu estava lembrando, eu recém-formado, eu sempre procurei ser o mais honesto possível. No sentido de, se eu não sabia o que era, eu falava, eu não tenho a mínima ideia o que tem teu animal, mas eu lembro que recém-formado, já falava, só que eu vou estudar o caso, e amanhã eu quero que você volte. E realmente eu estudava o caso, e discutia com amigos, chegava à noite, depois do dia de trabalho, e eu fazia o horário da noite. Então, de madrugada, eu pegava os livros, estudava aquele caso. Porque a gente, de novo, a gente erra, a gente é factível de erros, não somos perfeitos. Claro que o erro na área médica, muitas vezes, ele pode conduzir a algo não tão positivo. Mas o pior erro é aquele que a gente não vê. Exatamente. Porque aí a gente não aprende. A gente não aprende, né? E eu nós lembro aprendemos todos os dias, né? E teve uma situação que foi engraçada, porque entrou um gatinho para consulta, e eu era recém-formado, primeiro ano de pós-formado, e a dona falava, ele tá com dor. E eu revirava aquele gato e falava, eu não encontro nenhum ponto de dor, eu não sei o que. E aí veio uma amiga minha, mais experiente, outra veterinária, e fala, por favor, que era ortopedista, você pode avaliar para mim? Porque a doutora está falando que ela tem com dor e eu não encontro. E aí ela faz uma simples massagem na região da cauda, e aí a gata... Aí ela... Aí sabe quando cai assim, é tipo... Ela estava no primeiro cio. Para mim foi um aquilo. Inventa o que você não está... Se não está descobrindo, não está identificando. E aí foram... De ser honesto. E como a gente está o tempo todo aprendendo. Porque eu, recém-formado, eu não tinha me tocado que o que ela falava que era dor, não era dor. Né? Então, virou piada depois, né? E aí, dor aí... Né? Mas, olha, isso é uma dor profissional. de não ter um namorado.
Meu querido, acabou o nosso tempo. Vamos continuar, lógico, né? Já vamos marcar uma próxima. Com Mas, Juan, certeza. fala um pouquinho pra gente como é que as pessoas te encontram, como é o seu trabalho. Fala um pouquinho aqui pra gente finalizar nossa live. A forma de falar comigo, eu tenho os canais do Neuralvet, então tem o site, que é neuralvet.com.br, tem o Instagram, que é @neuralvet, onde eu dou tanto formações para os veterinários de terapia neural, como também nas regiões onde hoje eu tenho uma atuação São Paulo, ABC, Vale do Paraíba, eu atendo com terapia neural, especialmente, mas também com as terapias vibracionais, com reiki, com som, que eu utilizo como ferramentas para o meu atendimento de terapia neural nesse momento. Então, no que eu puder ajudar, tanto os colegas quanto as pessoas que fizerem sentido essa abordagem, a gente está à disposição sempre. Perfeito. Amei. Como sempre, amei. Pessoal, obrigada. Né? A Gabi está falando que amou. Dona Célia aqui com a gente. Obrigada por todos que participaram. Divulgue, mande para o pessoal. A gente está com o Instagram aqui, com todas as lives. Nós vamos passar para o YouTube. Logo, logo temos novidades, né, Fê? Logo, logo teremos novidades. E divulguem, gente, porque esse conhecimento é muito importante para todos, não só para os nossos colegas veterinários, mas também para os tutores. Entender a importância do bem-estar, entender o respeito ao animal, entender os contextos energéticos que se formam, entender essa terapia vibracional que a gente falou um pouco, né, colocando sobre os sons, mas que a terapia vibracional ela parte de um pensamento rápido. Esse pensamento reverbera a vibração e tem um efeito imediato, sem tempo e sem espaço. Gratidão por todos. Fê, quer falar alguma coisa? Gratidão. Juan, mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço. Frequência maravilhosa, curtam, compartilhem. E, Juan, esperamos aqui, hein? Mais, com certeza. Uma excelente semana a todos. Para vocês também. Boa noite, gente. Boa noite.